Olá, estamos vivendo uma das maiores crises do nosso país. Uma crise política e econômica tomou conta do nosso país e hoje é sentida por todos os brasileiros. Segundo alguns especialistas, essa é a maior crise desde a crise do café, que aconteceu por volta de 1929. Essa crise foi intitulada Crise do Café porque o café era o principal pilar da economia brasileira. E hoje nós estamos vivendo uma crise que parece não ter mais fim. A crise, ela é dada porque um grupo político acabou assaltando uma das maiores empresas brasileiras, uma empresa estatal, a Petrobras. A Petrobras, ela já representou 10% do PIB brasileiro. Por isso que ao ser assaltada, saqueada por essa quadrilha, todos os brasileiros sentiram e a crise tem atingido todos nós. Observe que nós podemos ser simplistas, nós podemos olhar para a crise e atribuirmos toda a culpa à presidente da nação, aos seus companheiros, podemos atribuir também a culpa ao ex-presidente da República, mas se fizermos uma análise de como nós estamos vivendo, de como está a situação do Brasil, nós vamos entender que o problema é muito mais profundo do que nós imaginamos. Se nós fizermos uma análise do governo federal, está escancarado os problemas de corrupção e de assalto aos cofres públicos. Mas se analisarmos também o governo estadual, se pararmos para observar o nosso município, nós vamos ver grandes evidências, nós vamos ter grandes desconfianças com relação ao enriquecimento ilícito de políticos, empresários, comerciantes, servidores públicos de alto e baixo escalão. Por que tudo isso? Se nós vivemos em um país predominantemente cristão, a maior parte, a grande parte das pessoas dizem ser cristãos, dizem professar a fé cristã. E por que nós estamos vivendo este problema? Porque nem todos os que estão em Israel, nós observamos dentro do nosso parlamento uma bancada evangélica que está sendo acusado de diversos tipos de problemas, está sendo investigado por diversos tipos de condutas que não estão de acordo com o comprometimento da fé cristã. Observe que o problema é muito maior do que simplesmente olharmos para um grupo político e atribuirmos a eles todas as culpas por causa da crise que está acontecendo em nosso país. Nós estamos vivendo um problema de moral, nós estamos vivendo um problema de ética. Todos dizem não suportar mais o problema da corrupção, mas quando surge uma oportunidade, será que nós negamos a corrupção? Será que nós rejeitamos a corrupção? Quando nós temos a possibilidade de pagar para ter um benefício em troca, para que venham colocar o jeitinho brasileiro em prática em nosso favor, será que nós rejeitamos isso? Ou será que nós aceitamos? E quando nós temos a possibilidade de receber algo para estar favorecendo alguém, será que nós rejeitamos ou será que nós aceitamos? O Senhor Jesus Cristo deixou uma frase muito importante para nós analisarmos nos dias de hoje. Ele disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Será que nós estamos vivendo como sal da terra? O sal, ele tem uma característica muito importante, ainda mais dentro do contexto histórico que Jesus vivia. Não havia energia elétrica, portanto, não tinha como estar conservando a carne dentro da geladeira ou dentro de um freezer. E o sal era utilizado exatamente para isso, para conservar a carne e impedir que aquela carne viesse ficar apodrecida. Quando um pedaço dessa carne estava apodrecido, um canto dessa carne estava apodrecido, pegava-se o sal, contornava-se aquela podridão, impedindo que a podridão viesse a atingir o resto da carne. A podridão deste país é a corrupção.
e a corrupção está se alastrando cada vez mais. As pessoas estão achando cada vez natural ganhar dinheiro de forma ilícita, ganhar dinheiro através do sistema corrupto em que nós vivemos. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou essa palavra para mim que professa a fé cristã, para você que professa a fé cristã, seja evangélico, seja católico, se você se diz ser cristão, você precisa ser sal neste mundo, você precisa ser sal para esta nação, uma nação que está sendo contaminada pela corrupção, é um câncer que atinge a nossa nação e nós precisamos, como cristãos, impedir o desenvolvimento da corrupção. Se a corrupção chegar até você, você precisa dar um basta nela. Você não pode agir em conformidade ao sistema corrupto. Você não pode se envolver com a corrupção e nem ser um corruptor. Você precisa estancar este mal. Você precisa ser um agente que venha impedir o desenvolvimento e o crescimento da corrupção. Eu me lembro da história de um jovem em que ele foi legalizar o seu carro, foi emplacar o seu carro e o servidor público de baixo escalão começou a murmurar e a falar para aquele jovem o que ele precisava fazer para que o carro viesse ser liberado. E dentro disso, o servidor público olhou para ele e disse: olha, jovem, você tem que trocar os pneus do carro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, mas se você der um frango para o chefe, se você molhar a mão do chefe, ele passa você tranquilamente. O jovem, ele não aceitou aquela situação, ele olhou para o servidor público e disse: fale-me o que eu preciso fazer para que eu venha liberar o meu carro de uma forma legal. Ele tinha valores morais dentro dele, ele era sal nessa terra, ele não aceitou que a corrupção viesse ter continuidade quando chegou diante dele. Eu quero que você medite, eu quero que você reflita e eu quero que você tome uma atitude. Seja sal para esta nação. Deus abençoe em nome de Jesus.